O pecado, ele me separa de Deus. O pecado, ele me afasta de Deus. A culpa, ela diz que eu não posso voltar para Ele. A culpa, ela diz que eu não posso me devolver para Ele. A culpa, ela é tão nociva, tão terrível quanto o pecado. Olá, Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Olha nós aqui mais uma vez essa semana no nosso quadro Impartindo o Coração. Desde já, eu já lhe peço, você que não está inscrito, se inscreva agora. É rapidinho, você dá um clique, você se inscreve, aperte o seu sininho aqui para que a gente possa comunicar a você toda vez que sai um conteúdo aqui dentro. Lembrando que não é só um Impartindo o Coração, são vários conteúdos que passam aqui dentro do canal. E cada vez que você comenta ou dá um like ou coisa parecida, interage, a próprio YouTube entende que esse conteúdo é salutar, é bom e ele propaga mais. Me ajude a propagar. Bom, nós estávamos conversando aqui e foi me pedido para falar um pouquinho sobre a questão da culpa, o quanto que ela tem relevância na instabilidade da nossa fé, na instabilidade da nossa permanência. A culpa, ela é uma das coisas terríveis na vida de um homem e uma mulher de Deus. A culpa, ela é tão nociva muitas vezes como o próprio pecado. Porque o pecado, ele me separa de Deus. O pecado, ele me afasta de Deus. A culpa, ela diz que eu não posso voltar para Ele. A culpa, ela diz que eu não posso me devolver para Ele. A culpa, ela é tão nociva, tão terrível quanto o pecado. Porque Jesus resolveu o pecado na cruz. Porque a enfermidade do pecado, Jesus curou na cruz. Já a culpa, John, a culpa é mais complicada, sabe por quê? Porque a culpa não está apoiada no meu pecado. A culpa está apoiada no meu orgulho. A culpa está apoiada no meu orgulho, sim. Porque a culpa estabelece uma justiça própria. Quando eu abraço a culpa, eu determino para mim que eu não posso voltar para Deus, que eu não tenho o direito de voltar para Deus, que eu não tenho o direito de voltar para o favor dele. Na culpa, ela aciona a justiça própria. Aí eu estabeleço em mim mesmo, de uma forma inconsciente, um processo de punição. Aí eu não me permito ser feliz, eu não me permito desfrutar, eu não me permito acessar benefício, eu não me permito me alegrar, porque como eu me sinto culpado, eu estabeleço para mim um sistema de punição e uma autossabotagem. E me separo de Deus. Essa é a herança da queda adâmica. Adão, onde você está? Senhor, ouvi os teus passos. E como eu estava me sentindo culpado, eu simplesmente me escondi. Eu não me dei o direito de voltar. Eu faltei o encontro. A culpa, ela me impede de voltar para aquele lugar de encontro que eu tinha com o meu Deus. Por isso, eu preciso aprender a vencer a culpa. Como que eu faço para vencer a culpa? Eu preciso criar um exercício de acreditar na justiça de Deus. Porque na justiça de Deus eu fui perdoado. Sabe de uma coisa, João? Aqui há uma diferença muito grande entre a negação de Pedro e a traição de Judas. Porque todos os dois foram visitados pelo diabo. Quando Jesus disse, Pedro, o diabo me veio até mim para peneirar você como trigo. Essa peneira veio quando Pedro negou Jesus. O inferno veio sobre ele, todo mundo das trevas veio sobre Pedro, dizendo que Pedro não poderia mais agora ter um relacionamento com Jesus. Ele negou Jesus, ele falou que até o fim não foi. Já Judas foi diferente, Judas traiu Jesus. Sabe o que Judas fez? Por que Judas não foi salvo? Por que Judas não encontrou um lugar de volta? Porque ele a si mesmo aplicou uma justiça, e uma justiça humana, uma justiça que eu exigiria e você também. Por quê? Porque um inocente morreu, ele aceitou uma propina para matar um inocente.
O que deveria acontecer depois? Não, se ele receitou a propina, a primeira coisa, ele tem que devolver essa propina. Ele devolveu. Pegou as 30 moedas de prata, foi lá e devolveu. Ah, mas mesmo assim ainda não vale. Ele ainda não pagou o erro dele. Por quê? O inocente morreu no lugar dele, então ele tem que morrer também. Poxa, fique tranquilo. Judas pensou igual. Ele não só devolveu a propina, como ele não se sentiu no direito de permanecer vivo, visto que o inocente morreu por causa dele. Ele foi lá e se matou. Ele aplicou a justiça que eu exigiria e que você exigiria. Só que ele não encontrou favor de salvação. Já Pedro não. Pedro negou Jesus. E Pedro foi visitado pelo inferno para não aceitar mais o perdão de Jesus. Jesus foi atrás de Pedro para perdoá-lo. Pedro aceitou o perdão. Pedro aceitou a graça. Pedro não aplicou a si mesmo a justiça dele. Pedro deixou Jesus aplicar a justiça dele na vida de Pedro. E ele aceitou o perdão e foi salvo. Na minha justiça, na sua justiça, a gente faz como Judas. A gente mata e morre. Na justiça de Deus, a gente se absolve e absolve o outro. Por isso, sair da culpa é um segredo da liberdade. Sair da culpa é a chave para voltar. Só quando eu aplico sobre mim mesmo a justiça de Deus e eu estendo graça sobre mim. E quando eu estendo graça sobre mim, eu vou me habilitando para estender graça sobre o outro. Por isso que uma das piores cadeias que existe é o perfeccionismo. Porque o perfeccionismo, ele não estende para si graça. Logo, ele se torna muito exigente com o outro. Um líder perfeccionista, mesmo sem abrir a boca, ele cria um ambiente de censura tão grande que todo mundo perto dele fica castrado. Ninguém ousa ser proativo, ninguém ousa ter uma atitude. Por quê? Porque errar perto de um perfeccionista certamente censura na certa. Quando um pai, uma mãe, um pastor, um professor, um diretor, um gerente, um líder, ele é perfeccionista, ele cria um ambiente de censura, todo mundo é castrado, porque no lugar que você não tem o direito de errar, você também não tem o direito de crescer. Por isso, se permita estender graça sobre você, se permita o direito de crescer. Por isso está escrito: filhinhos, eu escrevo isso para que não pequeis, mas se pecardes, você tem um advogado. Foi escrito para mim não pecar, mas se eu pecar, eu não tenho um juiz, eu tenho um advogado. Sair da culpa é uma das maiores chaves para se devolver para o próprio Deus. E aperfeiçoamento, santidade, conserto, retidão só existe nele, nunca fora dele. Por isso que, ao pecar, não se separe da ceia, corra para a ceia, porque a santidade está lá naquela mesa, não em você. A mesa da ceia é a dos perdoados, não dos aprovados. Portanto, se permita a encontrar essa chave da graça para fugir da culpa e se devolver para Deus.